A evolução das bikes não para nunca. Rodas, componentes, quadros, sem falar nos materiais. E é justamente por conta dos materiais utilizados nos tubos que a frente das bikes mudou tanto. Antigamente, quando todos os quadros eram em aço carbono, aquele que a gente chama de quadro de ferro, a medida padrão para esse tubo era 34, 35 milímetros no diâmetro externo para ter 30 milímetros no diâmetro interno para encaixar a caixa de direção standard, aquela que usa um garfo com a espiga fina, com 1 polegada. Com esse diâmetro na frente, a maioria dos fabricantes usava o tubo superior e o inferior num diâmetro bem próximo desse para ficar tudo no mesmo padrão, né? Porque se você usar aqui ou aqui tubos de diâmetro maior, ele vai passar para o lado. Então você é obrigado a achatar o tubo, ovalizar ele um pouco. E para os padrões da época, eles não queriam fazer esse tipo de modificação, achavam que não ficava tão bonito. Tem também os quadros cachimbados da época, né? Os cachimbos são peças finas, artesanais, feitas para encaixar os tubos dentro. Assim você encaixa tudo e depois você solda. Só que dá muito trabalho produzir um quadro assim, né? É um trabalhão danado e por isso muitas fábricas não tinham vários tamanhos de quadro, porque se você muda o tamanho do quadro, você tem que mudar o formato do cachimbo, porque muda um pouco cada ângulo. Então, muitas fábricas tinham às vezes 2 tamanhos, pequeno e grande. Sem cachimbo fica mais fácil produzir quadros em vários tamanhos, você só tem que cortar os tubos no ângulo certo. Por exemplo, esse aqui, que é um determinado tamanho, solda aqui o tubo superior e aqui o inferior. Se quiser fazer um menor, encurta essa peça, deixa ela mais baixa e solda o tubo superior e inferior um pouco mais próximos um do outro, e assim por diante. Para poder usar tubos de maior diâmetro na construção do quadro, muitos fabricantes optavam por aumentar também o tubo frontal, né, deixando ele com um diâmetro maior, mas tinha que conificar a parte de cima e a parte de baixo para voltar a ter 30 milímetros no encaixe interno para poder usar a caixa de direção standard, que era a única medida que tinha na época. A frente das bikes ficou assim no formato standard por décadas, mas no finzinho da década de 80 eles lançaram o formato oversize, que tem maior diâmetro, e é para usar garfos com espiga de 1 polegada e 1/8. O garfo standard usa uma espiga de pouco mais de 25 milímetros, né, 1 polegada. Então, a frente da bike pôde aumentar, ficou mais forte, ficou mais larga, já que agora a medida externa desse tubo fica entre 40 e 41 milímetros. Então, o oversize é bem mais interessante e permite que você possa usar tubos de maior diâmetro nas outras partes do quadro. Nessa mesma época, muitos fabricantes começaram a utilizar o cromolibdênio, que é um outro tipo de aço bem mais forte que o aço carbono, então as paredes dos tubos podiam ser mais finas, alguns com menos de 1 milímetro, porque tinha muita resistência, e assim os quadros foram ficando mais leves e também mais fortes. Quando os quadros começaram a ser produzidos em alumínio, o diâmetro e a espessura de todos os tubos aumentou bastante, porque o alumínio tem que ter mais parede do que o aço para ter a mesma resistência, e mesmo assim os quadros ficavam mais leves. Os quadros oversize em carbono ou alumínio já estão mais fortes, estão mais bonitos, um pouco mais leves, e começaram a surgir também os quadros em fibra de carbono, só que ainda com a frente assim, né, nessa medida, um oversize tradicional. E o mercado já estava pedindo uma bike mais invocada, né, com os tubos maiores, né, toda especial, porque o nível técnico dos ciclistas aumentou e também o nível das manobras, né, com manobras mais radicais você precisa de um material mais forte. Vocês viram como é difícil, né, aumentar o diâmetro do tubo superior e do tubo inferior sem aumentar o do tubo frontal, tem que aumentar todos, né? E é claro que você poderia, por exemplo, compensar, né, deixar esse material mais espesso, para ele ficar com um diâmetro externo maior, para colocar os outros tubos sem
passar para o lado, mas isso deixaria a bike muito pesada. E como na bike de carbono era necessário ter uma frente mais forte ainda, mais forte do que a bike de alumínio, eles lançaram a semi-integrada, essa aqui que tem a medida de 44 milímetros de encaixe, dando aqui por fora mais ou menos 50, 51 milímetros, era a frente ideal, né, e forte o suficiente, tanto para colocar na bike de alumínio como na bike de carbono. A frente com essa medida semi-integrada, 44 mm, se tornou uma unanimidade nos quadros em alumínio, né? Hoje praticamente todos têm a caixa nessa medida. Mas no carbono parecia que ainda não estava legal, porque o mountain bike é um ótimo laboratório de teste. Então eles começaram a notar que com sucessivas pancadas, saltos, a frente começava a fazer esse movimento, pressionar demais o tubo inferior e praticamente cravar nesse tubo, e os quadros começaram a quebrar aqui. A solução para esse problema foi aumentar o diâmetro da caixa de direção inferior, aumentar também o diâmetro do tubo inferior, e assim nasceu a frente tapered, a frente cônica, que tem a medida da semi-integrada em cima, com mais ou menos 50 milímetros de diâmetro, e aqui embaixo tem 60, 61 milímetros, ou seja, você criou um ótimo apoio, pode usar um tubo inferior bem largo e acabou com aquele problema, né, da parte de baixo cravar aqui no tubo inferior. A frente no formato tapered ficou muito boa para os quadros em carbono e também para os quadros em alumínio. E hoje a gente vê bikes de tudo que é modalidade usando esse tipo de frente, desde que seja uma bike mais cara, uma bike mais voltada para competição, já estão com essa frente aqui. E a gente assim observa que o uso de certos materiais acabou influenciando no formato, né, no design da bicicleta. Isso mudou muito e essa evolução não para nunca, né? Qual será o substituto do tapered? Quem arrisca um palpite aí para os próximos 5 ou 10 anos, né? Como é que essa frente vai estar? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu!